Vamos conversar com o Danilo Souza de Jesus, chefe de policiamento da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Lajeado, para falar de um período que foi de muito trabalho e continua sendo de muito trabalho, mas agora amenizou, né? Agora eu falo de uma maneira de dizer, né? Porque já faz algum tempo que nós tivemos primeiro Ponte da 386, depois viaduto ali em frente à Van, a Ponte Seca, depois a ponte do Arroio Boa Vista, sempre com interdição, ou total ou parcial, que foi um período bastante complicado. Lá em Pouso Novo segue o problema, né, de uma pista apenas provisória, porque o dano foi muito grande por lá. E em meio a tudo isso também teve agora a mudança da sede da PRF aqui em Lajeado, o que já estava previsto por conta das obras de duplicação da rodovia. Danilo, bem-vindo aqui à nossa programação. É um panorama aí de como é que está a situação da PRF aqui em Lajeado, com tudo isso que aconteceu nos últimos tempos. Boa tarde. Boa tarde, agradecer o convite da Rádio Independente, né, e a receptividade de vocês aí. E o panorama, a gente vem há um tempo já, né, nessa situação da crise, né, da crise ambiental que todos nós passamos e enfrentamos. Eu acho que com excelência podemos dizer isso agora. No momento a gente vem, como você falou, ainda ali com Pariciga no 297, né, numa alternativa dentro da possibilidade que a gente tinha, mas no todo a gente tem uma 386 funcionando, né, sendo, digamos assim, a artéria hoje, uma das artérias do Rio Grande do Sul, né, mantendo a economia fluindo, mantendo o fluxo no Vale do Taquari como um todo aí. O que dá para falar do momento atual aqui? Vamos pegar Lajeado Estrela, né? Porque ainda temos obras. Sim. A gente tem um trevo que está sendo construído. Se vai lá para o lado de Montenegro, Tabaí também tem viadutos, enfim, tem obras que estão acontecendo. Isso é muito bom, porque a gente quer melhorias, né? Tanto para pedestres quanto para os motoristas. Mas o que a gente pode falar a respeito das pontes, a do Boa Vista que segue recebendo uma atenção especial, mas o trânsito liberado, né? Que cuidados que os motoristas devem ter? Que cuidados que a PRF está tendo também nesse momento? Então, sobre o trabalho que a PRF vem realizando, o que eu posso falar para vocês é que a gente reforçou bastante, né, o nosso efetivo, né, durante esse período. Né, nós tivemos apoio maciço da nossa sede, apoio maciço também da superintendência como um todo e também da sede em Brasília. Então, desde o princípio ali da crise, a gente tem recebido equipes de outros estados, né, equipes que vieram não só no primeiro momento para apoiar nos resgates, nos salvamentos, depois nas ajudas humanitárias, e agora a gente está trabalhando na questão da segurança viária e na mobilidade urbana, como também sem deixar de trabalhar o combate ao crime. Acho que vocês acompanham e noticiam, não parou, o crime continua e a gente continua combatendo com força, tanto é que os números se aproximam aos do ano passado, mesmo com a crise ambiental, em números de apreensões, em números de prisões feitos pela nossa instituição. O que a gente tem visto é que há uma crise pós-crise, né? O condutor ele deixa de respeitar algumas situações porque se acostuma com a situação do caos, em tese da mobilidade urbana ali, que volta agora à sua próxima normalidade, então a gente tende a orientar os condutores a voltar a ter o cuidado, a respeitar a sinalização. Como vocês citaram, a gente está num trecho que ele está passando por obras em quase toda a rodovia, em quase toda a BR-386. Trechos que já estavam, né, com obras concluídas estão tendo que ser refeitas, né? Você falou do Arroio Boa Vista, né, e vários outros pontos, como o 297. Então a gente pede que o condutor, principalmente o condutor local, que conhece a rodovia, mas ele não pode se levar porque eu transito aqui todos os dias, ele tem que lembrar que está em obra. Se está em obra, então pode ser que de hoje para amanhã pode ter uma alteração de sinalização. Então tem que se ter um cuidado redobrado, tem que se redobrar o cuidado, respeitar bastante as sinalizações, evitar cruzamentos em locais indevidos, que é aí onde a gente vê as colisões que geram mais danos, né? É o que a gente tenta evitar. A gente pede também compreensão, né? É o momento que a gente precisa de compreensão de todos, né? De todos, para poder que a gente tenha um resultado positivo. Nosso trabalho é garantir a vida, né? Quando a gente fala de PRF, a gente não tá, o nosso foco maior não é o combate ao crime, não é apenas a mobilidade urbana. O foco maior é a garantia da vida.
E a garantia da vida passa por um trabalho conjunto. É o órgão de imprensa ajudando, auxiliando, divulgando, informando as situações na rodovia. É o cidadão sendo consciente do momento que está vivendo, né? Eu sei que todos nós, eu falo todos nós porque todos foram afetados com essa crise. E a gente sabe o quanto o Vale do Taquari foi afetado. A gente está aqui trabalhando desde a primeira, lá em setembro. Então, nós participamos de todas essas situações. A gente sabe que o povo do Vale do Taquari é um povo aguerrido e sofreu bastante com essas situações. Então, a gente pede ainda mais um pouco de cautela quando for sair na rodovia. Prioriza a chegada e não a velocidade. Prioriza chegar com qualidade, chegar com segurança, né? A gente está na rodovia para auxiliar. Nossas equipes estão para auxiliar. Nós prestamos diversos auxílios. Só de auxílio ao usuário, durante o ano, já foram mais de 2.000 auxílios. Isso fora as outras situações, resgate a enfermos e outras situações. Então, é esse cuidado que a gente pede ao condutor. Respeite a legislação, tenha calma, lembre sempre que está alterando, acompanhe a imprensa, acompanhe a rádio, verifique ali, vai sair, tal trajeto está congestionado. Isso a gente fala não só da rodovia, mas também dos trajetos urbanos. Agora, com a nova ponte do Exército, a gente vai ter uma nova mudança dentro da mobilidade urbana e vai depois impactar também na BR-386, que esses caminhões vão sair dali e vão querer atravessar. Então, tudo isso a gente está estudando também para... Pode ter certeza, cidadão, que a gente pensa na melhor alternativa para vocês. A gente trabalha com dados, a gente usa os sistemas do Google, Analytics, então tudo a gente pensa. Eu até falo que agora no início do ano, nós estávamos, antes da crise, até comemorando em partes, pois agora em junho a gente fechou com uma queda em 40% dos acidentes graves. Quando a gente fala em queda de 40% dos acidentes graves, são vidas que foram salvas. Dentro de um trabalho feito não só pela PRF, falo isso, mas um trabalho de conscientização do usuário, um trabalho da imprensa, um trabalho de todos que fazem parte desse conjunto, né? Danilo, essa queda de número de acidentes, isso, por exemplo, nessas partes que hoje foram liberadas, duplicadas, né, essa parte esses trechos da BR-386, vocês têm algum levantamento do antes e do depois, se diminuiu os acidentes ou se... Porque ela automaticamente acaba se tornando uma pista mais veloz, entre aspas, né? Isso facilita pro motorista ou ela prejudica nesse quesito de acidentes, assim? O que é que eu posso dizer a vocês que é certeiro, e isso é estudo não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A partir do momento que você duplica a rodovia, você deixa de ter aquelas colisões frontais, transversais, em grande escala. E são as colisões que ultrapassagens, né? Isso, que são as colisões que resultam em óbito. Nós tivemos ainda um acidente em um trecho que está iniciando a duplicação, recente agora, acho que vocês viram, lá próximo a Tiúgo, e foi uma colisão frontal. Então, a colisão frontal ela é fatal, na maioria das vezes. E isso eu tenho... Isso você pode pesquisar, qualquer internauta, qualquer ouvinte da rádio pode pesquisar. A partir do momento que você consegue a duplicação, você passa a não ter esse tipo de acidente. Alguns outros acidentes você vai ter, mas não é de tamanha relevância. Às vezes a gente vai ter um acidente, um tombamento de um veículo, porque às vezes ele perde um freio, uma situação que aí pode gerar um bloqueio, mas não vai gerar a questão do óbito, né? É a perda da vida. Isso eu posso lhe garantir. A gente sabe que no decorrer da obra, né, essa mudança de antes eu fazia o acesso do bairro tal por aqui e às vezes a pessoa continua fazendo, porque ainda a sinalização vai estar precária ali, a gente vai ter muita colisão traseira, coisas que no número vai impactar, mas não é um acidente grave, entendeu? Não é um acidente de grande relevância. Bom, a gente sabe que vai algum tempo ainda lá para Pouso Novo, né? A própria CCR, Sim. Que daí é responsável pelas obras, falou que isso fica para o início do ano que vem. De que forma que a PRF trabalha lá? Como é que está sendo feito esse monitoramento? O que tem daqui para frente? Daqui a pouco libera uma pista, já auxilia, mas especialmente nesse ponto ainda sobre a BR-386. Então, a gente tem feito, sempre a gente faz reuniões constantes, né, com a concessionária, orientando também, né, passando o nosso ponto de vista. Nós estamos com a equipe, passando ali em Soledade, né,
É o nosso OP de Soledade, que atinge ali o trecho também de Pouso Novo, junto com a de Lajeado, né? E vai até lá Tiúgo. Então, constantemente, todos os dias, as equipes elas vão até o local, elas monitoram a situação de sinalização, verificam se o pare e siga está sendo fluido, né? Se estão acompanhando a questão do tempo, do prazo. E a gente, nas reuniões, a gente conversa sempre com os engenheiros, que é uma situação mais técnica ali, né? Ali foi, graças a Deus, eu vou dizer assim, a gente não teve um dano maior no trecho como um todo. Para quem viu as cenas do período da crise ambiental, quem fez, vocês levantaram drones ali, vocês verificaram, a gente teve quase 20 a 25 pontos de desmoronamentos ali, e a gente teve um ponto crítico que foi esse do 297. Então não vou dizer que foi pouco, porque o dano é grande para a rodovia, mas que o impacto foi amenizado, graças a um trabalho. Então agora é esse trabalho dos engenheiros, né, de fazer esse levantamento, de trabalhar, que ali é uma obra que demora, né? Eu não sou técnico da área, mas é uma obra que demora, que ela requer tempo. Choveu, já retrocede um pouquinho, então agora é ter um pouco de paciência naquele trecho ali. Mas da parte da PRF, a gente vem monitorando sempre, com frequência, vem acompanhando, vem orientando, vem reorganizando com frequência a sinalização, e vem, de certa forma, cuidando das melhores maneiras que a gente pode fazer, né? Até fiscalizando também, para evitar que os veículos saiam do que é o permitido ali na situação. Esse ali é um trecho o mais crítico hoje que a gente tem, né? E seguido chega para nós, né, Ricardo, aqui na rádio, que o trecho tá trancado, será que aconteceu algum acidente ou não? E no fim é por causa justamente por esse pare-siga. Claro que a gente sabe que não só ali, mas todos os trechos têm os seus horários de maior pico, né? Então ali realmente é um trecho que eu passo seguido por ali, que eu vou para a região de Passo Fundo, e realmente na semana passada eu fiquei 15 minutos parada, e quando eu voltei eu não fiquei parado. Então tem toda a questão de logística, de tempo também, né? Isso, então, dentro daquilo que eu falei, que o usuário ele tem que começar a dar uma analisada, e eu sei que a maioria das pessoas vão trabalhar e ele precisa, às vezes, chegar no seu trabalho às 7 da manhã ou às 8 da manhã e tem que ir naquele horário de pico ou voltar. Mas quem tem a oportunidade de conseguir, posso sair um pouquinho mais tarde, posso deixar para sair do trabalho, eu vou fazer uma academia no próprio local que eu já trabalho próximo ali e vou sair depois do meu trabalho. Se conseguir num horário mais alternativo, eu acho que é a melhor, dentro dessa situação, é a melhor alternativa no momento. Mas dentro dessas situações, buscar informação também, podem acionar a gente lá, o 191, que direciona para o nosso canal também de comunicação direto, e saber como é que está a situação, porque às vezes pode ser, como teve o acidente lá da glicerina, né? Então, que requer um grande tempo, né? A gente trabalhou de maneira incessante ali para liberar o quanto antes, né? A gente tenta só que liberar o quanto antes com segurança. Não adianta eu deixar a Jussara passar lá na situação e daqui a pouco ela sofreu um acidente mais à frente, dado a glicerina que ficou no pneu do veículo dela. Estamos conversando com o chefe de policiamento da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Lajeado, Danilo Souza de Jesus, para falar agora sobre essa mudança provisória de endereço, uma mudança que depois vai ter outra mudança, porque onde era o posto da Polícia Rodoviária Federal aqui em Lajeado, próximo ali ao acesso ao bairro Conventos, tem a obra de duplicação. Então foi uma questão que até demorou mais do que estava previsto. A PRF foi para um lugar provisório, está atendendo, agora está operando bem pertinho de onde era o seu posto, né, no quilômetro 342, agora no bairro Centenário, mas tem uma projeção de se mudar para um endereço definitivo, lá perto do acesso ao município de Forquetinha. Fala um pouco para a gente dessa logística, o que impacta para vocês, para o trabalho da PRF. Bom, em termos de impacto do atendimento ao usuário, essa mudança ela não impactou em nada. Posso ser sincero a vocês, não impactou em nada. Até porque a gente teve esse cuidado, né, de ficar em um local próximo até terminar a UOP não provisória, né, a UOP definitiva nossa, lá, delegacia e unidade operacional definitiva. Então a gente conseguiu ir junto
com a concessionária e com a nossa superintendência, conseguiu fazer de que fosse de uma maneira que não impactasse aos serviços prestados à sociedade. Ali teve uma situação de reorganização de tráfego ali, sinalização de alguns pontos, a gente até está orientando os usuários dos bairros locais ali, que agora o fluxo é em um sentido só aqui na via lateral, próximo à nossa unidade. Dado, não transite na contramão. A gente tem feito trabalhos, inclusive no dia 23 a gente fez um comando de saúde ali junto com Univates, Unicino e vários outros órgãos, Secretaria de Saúde, orientando os caminhoneiros e ao mesmo tempo já aproveitando a oportunidade para apresentar o novo local ali para o pessoal. É lógico que toda mudança, né? Quem já passou por mudança, ela dá trabalho, requer trabalho, mas o nosso efetivo, e aqui eu agradeço a cada um dos colegas que trabalham com a gente, o nosso efetivo é um efetivo que tem batalhado bastante e que faz por onde aqui pela cidade, né? Tem muita gente local, né? Muitos colegas locais são conhecidos aqui da Rádio Independente, e a gente conseguiu, de uma certa maneira, ao mesmo tempo que estava na mudança, recebendo efetivo convocado, novas equipes vindo de fora. Hoje a gente tem equipes do NOI do Rio de Janeiro, o Núcleo de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Nós temos equipe do Grupo Tático do Mato Grosso, trabalhando com nossa equipe do Grupo Tático. Nós temos equipes convocadas de São Paulo, Minas Gerais, atuando no nosso trecho. Então, foi uma mudança que a gente conseguiu ir trilhando e ajustando. E dentro dos serviços a gente está ali, o cidadão ele pode ir lá, da mesma forma que ia na outra unidade, para retirar a sua restrição, às vezes administrativa que tem, para sanar uma dúvida quanto a uma autuação que levou e que quer passar para o condutor que estava dirigindo o veículo, em tese, pode ir lá na nossa unidade. Lá está sinalizado, coneado lá, mas não tenham medo, podem ir lá, podem entrar, podem ir lá, porque a PRF é para servir ao cidadão. Nossa instituição é para servir o cidadão. Não existe PRF sem o condutor, sem o cidadão, sem o caminhoneiro, sem o pessoal que vai lá e a gente presta o serviço, né? Danilo, existe alguma previsão para essa unidade permanente ou ainda não? Então, há todo um trâmite acontecendo na NTT, junto com a CCR. A previsão é que quando se inicia as obras seja uma situação de 6 meses ali para finalização, mas aí ainda tem uns trâmites rolando, acontecendo. À medida que a gente for tendo informação, a gente passa para vocês aí. Mas pode ter certeza que vai ser um órgão tão bom ou melhor quanto, né, que vai prestar também vai ter uma estrutura, né, comparada a que nós tínhamos. São 32 anos ali naquele outro prédio, né, que se terminou desde 1992, se eu não me engano. A gente estava naquele prédio ali e a gente não quis sair de Lajeado, não quis sair dessa região mais próxima ao vale, até porque a rodovia precisa da PRF. A comunidade precisa da PRF. Os serviços que são prestados. Eu, particularmente, posso citar não só de mim aqui, só de ocorrências assim que a gente já participou, de pessoas pararem ali na unidade para pedir um socorro, pessoa convulsionando, criança instalada, e o colega que está lá de serviço salvar, aí não tem preço, né, para o trabalho. Então é importante a presença da gente ali. Algumas pessoas gostam, mas é assim mesmo. O trabalho policial é assim, não tem para onde correr, né? E o pessoal diz que é a presença mais incômoda e a ausência mais sentida. É o que se fala. O ouvinte aqui, o Nécio Kemerich, participa. Ele disse que acha que os blocos de concreto que a CCR colocou ao longo da rodovia estão muito próximos à linha lateral do asfalto. Talvez poderiam ser um pouco mais recuados, dá a impressão que estreitou muito. Não sei se isso compete à CCR, à PRF, é mais um, é mais outro, ou é em conjunto? Então, a CCR ela tem a equipe dela de engenharia de tráfego também, que analisa, os engenheiros analisam e fazem a situação de colocar. As barreiras de concreto, elas servem justamente para evitar que haja esse cruzamento, né? Esse cruzamento e evitar alguns tipos de acidente. Eu digo ao ouvinte aí que a gente vai analisar essa situação que ele falou. A gente está em conjunto sempre analisando. É uma sinalização que foi colocada.
A gente verificar que isso aqui pode melhorar, não está errado, mas pode melhorar, pode ser assim. Tem espaço também para recuar, a gente vai lá e atua. Pode deixar anotado aí que a gente vai mandar a equipe Até em porque loco quem dar uma passa, olhada. né, direto por esses locais tem Sim, uma visão sim. diferente do que engenheiros ou da própria Lógico, PRF. Vocês lógico. passam também, Sim. transitam por ali, né? Mas como os usuários daqui a pouco passam mais vezes, daqui a pouco 4, 5 vezes por dia, então tem uma visão diferente dos locais. Sim. Né? E o trabalho tem que ser assim. A comunidade tem que conjunto. participar em conjunto. Né? Todos precisam da situação da mobilidade e com segurança. Então, se o usuário, isso aqui eu acho que pode ser assim, tem como a PRF dar uma analisada, a gente vai lá, analisa a situação da segurança em primeiro lugar, vê a situação, se pode, senta com o engenheiro da concessionária e trilha. Assim como foi feito em toda a crise, né? Na situação da ponte lá. Muitas das vezes, se você fosse trilhar só pela questão da engenharia, a gente não estava com a rodovia trabalhando agora, mas todos estavam com aquele ímpeto de querer que a coisa funcionasse, não só a PRF, mas todos que estavam ali, desde do cidadão que estava ali como de forma sem participar das empresas, mas estava ali ajudando, auxiliando, querendo colocar seu maquinário para ajudar, para botar a rodovia para funcionar, até a CCR, a PRF, a própria rádio que estava transmitindo. Então, esse trabalho a gente pode fazer sim. Pode dizer ao usuário que a gente vai analisar. Tiago Castro Cunha de Lajeado diz uma pergunta. Quando elaboraram os projetos de duplicação da BR-386, a Polícia Federal fez alguma, ou a Polícia Rodoviária Federal no caso, né? Fez alguma intervenção, algum questionamento sobre os acessos para os bairros, sabendo que os poucos acessos aos bairros traz mais trabalho aos usuários locais e gera um alimento nas travessias ilegais. Exemplo, não viria bem um viaduto terrestre próximo a Bergabãs, onde ligaria o bairro Centenário ao Bom Pastor, da mesma forma um viaduto terrestre e ligaria o bairro Montanha Olarias? De qual forma, em minha visão, melhoraria o deslocamento dos municípios entre os bairros, eu acho que dos munícipes, né? Pergunta à autoridade presente se houve algum questionamento sobre essas possíveis travessias para melhorar o deslocamento dos municípios. A gente sabe que tem dado bastante o que falar, né? Até o Ministério Público se envolvendo também nessas decisões. Eu acredito que sim, né? E tem muito tempo que teve essas reuniões pré-duplicação, mas eu acredito que sim. O que se tem de análise assim, o que eu posso falar, o que o Danilo pode falar, o que a PRF atualmente hoje lá já pode falar. A gente trabalha em conjunto para ver o que pode ser feito dentro das possibilidades do projeto. Existe um projeto, foi tramitado, tem toda uma análise que aí cabe à CCR, né, a explicar, a NTT também, não é a nossa incumbência, a PRF cabe trabalhar junto com a comunidade para minimizar os danos. Só que a gente também tem que analisar que, às vezes, o acesso que era feito do bairro A, bairro X, mas isso aqui já é comum, não sei quantos anos. Só que temos que lembrar que nós estamos falando de uma rodovia federal. Não é só o usuário da cidade A ou B, ou do bairro A ou B, que utiliza. São diversos veículos de vários estados que cruzam a BR-386. Então, a engenharia ela vai trabalhar, eu acredito que seja assim, visando a situação de segurança. E isso tem, eu acho que seria um ponto para vocês, né, entrevistarem aí os engenheiros de CCR ou de empresas que vão falar, de um retorno para existir ou um cruzamento para existir tem que ter X metros, tantos quilômetros de um para o outro, para a questão de segurança, até porque, como a colega falou, os veículos não vão passar a transitar a 40 ou a 60 sempre em todos os pontos. Na maioria dos pontos vão ser velocidades 80, 100, isso a gente está falando da rodovia. Nos pontos mais de cruzamentos, nos pontos de bairro ou trechos urbanos, é 60 km por hora, na maioria dos trechos. Né? Então tem essas situações, eu fico devendo ao ouvinte aí, mas eu tenho uma certeza, até estava com o Madril, que era um chefe, um dos primeiros chefes lá da PRF aqui em Lajeado, e houve sim intervenção da PRF, mas todo projeto, todo debate, aí a gente já vai entrar em uma conversa que não cabe a mim como servidor, aí é uma conversa política,
né, que aí já são outros institutos que tem que trilhar. Porque, por exemplo, assim, saindo do bairro Conventos, por exemplo, quer ir para pro lado oposto, de Forquetinha, enfim, tem que ir até o viaduto ali da Isso. 130 para fazer o retorno. Isso. Ou seja, são vários quilômetros até ali. Sim. Então, a única opção é aquela ali, é fazer Isso. o retorno ali na Isso. 130. Danilo, muito obrigado pela presença aqui. Eu Bom que trabalho agradeço. pela frente. Eu que agradeço e contem sempre com a PRF, né? A gente está diuturnamente trabalhando, né, constantemente para garantir a segurança, né, garantir a vida do usuário que está ali na rodovia e, ao mesmo tempo, combater a criminalidade que não para, não cessa, dorme. Mesmo com a crise, a coisa persistiu e a gente continuou combatendo. Vocês retransmitiram aí diversas apreensões que a gente participou. Já vai quase 2 toneladas de maconha, 80 quilos de cocaína já só nesse ano de 2024. Então, contem sempre com a PRF, qualquer dúvida, qualquer situação, 191, estamos à disposição aos senhores e senhoras aí. Danilo, muito obrigada, um bom trabalho sempre. Obrigado. Conversamos então com o chefe de policiamento da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal com sede em Lajeado, Danilo Souza de Jesus.